Gente, olá a todos, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente, Morgen, com a gente. Olha, estou muito contente de ter vocês aqui conosco, interessados nos assuntos que a gente apresenta, e vocês sabem que aqui no nosso canal nós falamos sobre diversos assuntos, variados, bastante variedade, né? Eu acredito que eu posso assim também trazer informações para muitas pessoas. Falamos sobre o turismo, mostramos, né? Falamos sobre o que se passa aqui em geral, sobre política, economia, sobre a atual situação da crise e sobre a vida do cotidiano também. A gente mostra sempre de novo, e dessa vez, gente, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês vários países e o que eles exigem para poder entrar nesses países. Vai ser muito interessante, eu acredito, para muitos de vocês. Nós vamos falar da Europa em geral, não, diversos países da Europa e também do Canadá, os Estados Unidos. E nesse momento, no dia de hoje, o que eles exigem, gente, tá? Porque cada país age de uma forma diferente, né? Então, uns e outros talvez queiram se informar, outros talvez estão pensando em viajar e outros vão viajar daqui a pouco, mas ainda faltam as últimas notícias. E essas nós juntamos aqui nesse vídeo, desculpe. E a gente vai apresentar simplesmente assim, certo? A Dinamarca, gente, seja um feriado de outono em uma casa de campo na costa do Mar do Norte ou uma viagem à cidade de Copenhague. Não há mais nenhuma regulamentação 3G ou 2G no país. 3G, vacinado, recuperado ou testado, né? 2G só pode vacinado ou recuperado. Entretanto, ao entrar no país, o turista da Alemanha deve ter prova de que foram vacinados, recuperados ou que tem um teste negativo. Falo aqui as informações que um alemão precisa, né? Certo, gente? Para brasileiros ou português pode ainda ser um pouco diferente. Espanhol ou de onde vocês assistem, né? Na Dinamarca não houve mais restrições durante um mês e meio. E os dinamarqueses também penduraram suas máscaras há muito tempo. Até o momento, não há sinais do governo dinamarquês para apertar as medidas novamente. Certo? Então, por enquanto, não se sabe o dia de amanhã, gente. Nunca esquecem disso. Nesse momento, é assim. Na França, restaurantes, instituições culturais, instalações criativas e esportivas estão abertos. Entretanto, é necessário comprovar a vacinação, testes ou convalescença para a entrada. Inclusive para áreas externas, gente. 3G. Tal prova também é exigida para viagens de ônibus ou trem de longa distância. As crianças a partir de 12 anos e 2 meses, é muito estranho, né? Mas tudo bem, também devem apresentar provas. Certo? Aqueles que vêm à França não vacinados e não recuperados devem estar preparados para custos adicionais, pois os testes Corona, se não forem encomendados, não são mais gratuitos desde meados de outubro. Para um teste PCR você paga pelo menos 43,89 euros e para um teste de antígeno pelo menos 22 euros. Quer dizer, se você quiser visitar, antes na entrada você vai ter que fazer esses testes, gente. A entrada da Europa é possível com prova de vacinação ou com PCR negativo ou teste rápido. Também deve ser fornecida a prova para a viagem de retorno à Alemanha. Quer dizer, voltando da França, também precisa um teste, né? A Grécia, Chipre,
Aqueles que desejam viajar para a Grécia devem se registrar no site travel.gov.gr. Entre outras coisas, você tem que declarar onde vai ficar. Você receberá então um código QR que poderá usar para entrar no país. Olha lá, olha lá, olha lá o nosso trem, gente. Vocês já escutam, né? E daqui a pouco vocês vão vê-lo. Eu acredito. Olha lá, meio escondido. Aparece sempre de novo nos nossos vídeos aqui. Todos os viajantes devem apresentar um teste rápido atual negativo ou estar totalmente picados. Isso também se aplica a crianças com mais de 12 anos de idade. O Chipre classifica a Alemanha na categoria vermelha, ou seja, severamente afetada. Isso significa que todos os viajantes que não podem provar que foram vacinados ou que se recuperaram devem fazer um teste antes e depois da entrada e pagar eles mesmos por isso. Além disso, o Cyprus Flight Pass deve ser solicitado em um website. Morgen! Muita gente aqui fazendo exercício, né? O Caio também, carregando a filmadora, carregando o papel, caminhando, né? O Caio faz um exercício da cuca. Além de, logicamente, caminhar também é sempre bom. Né? Isso. Além disso, o Cyprus Flying Pass deve ser solicitado em um website cyprusflypass.gov.cg. Pelo menos 48 horas antes da entrada e deve ser transportado em todos os momentos durante as férias. Vocês já estão vendo, né? Percebendo que o vento aumenta. Espero que vocês ainda me escutam bem. Grã-Bretanha. Eu sei que muitos gostam de viajar também para o Reino Unido, né? E por isso também nós juntamos isso. Enquanto na maioria, quer dizer, isso aqui da Grécia e da Chipre, isso valeu para os alemães, se é para os brasileiros igual, não tenho bem certeza, tá, gente? Grã-Bretanha, enquanto na maior parte do país, a Inglaterra quase não há regras corona, as coisas são um pouco mais rigorosas na escola e no país, na Escócia, aliás, desculpe, na Escócia e no país de Gales. Aqui, as máscaras ainda são obrigatórias no transporte público ou em lojas. E as regras 3G estão em vigor para discotecas, boates e eventos maiores. Deixa eu só pegar o papelzinho aqui, gente. Já vou continuar, mas esse evento atrapalha e até um pouco mais. Mas não faz mal, né? Nós estamos curtindo aqui o visual atrás de mim também. Espero. Aqueles que não foram picados também podem apresentar um teste rápido corona negativo. Os custos devem ser suportados por si mesmos, assim como no teste rápido obrigatório, que deve ser reservado antes de entrar no Reino Unido e tomado o mais tardar no segundo dia após a chegada. A regra 3G também se aplica ao retorno à Alemanha. Tá? Então, novamente, são dados por alemães, mas eu acredito muito que sejam para grande parte da população do mundo. Não sei, por favor, também vão se informar em outras plataformas dos governos. Quase não posso trabalhar ontem tanto que eu quase não consigo mais mexer no meu braço. Tirei uns raízes de uns arbustos, tiramos tudo, a gente quer mudar um pouco no nosso jardim. Tinha que cavacar, fazer um buraco maior para poder tirar as raízes, levamos para se desfazer e agora eu tenho bastante problema no meu cotovelo. Mas já vai passar, mas o pior é que eu preciso segurar a câmera e isso também
machuca e dói mais, né? Itália. Na Itália, mais de 86% das pessoas com mais de 12 anos de idade foram vacinados pelo menos uma vez. Escutam só, gente. 86% das pessoas com mais de 12 anos de idade foram picados pelo menos uma vez. No entanto, o passaporte verde, ou seja, prova de vacinação, recuperação ou teste negativo, é um pré-requisito para quase todas as atividades em espaços públicos. Crianças menores de 12 anos ainda não são obrigadas a ter passaporte. Ainda não, daqui a pouco pode realmente acontecer. Você sabe, atualmente a Itália, assim, nesse sentido, também está avançando bastante. Os turistas precisam do passe, aplica-se ao certificado da União Europeia Comum na Alemanha. Quer dizer, o passe europeu, tá, gente? Para museus, cinemas, instalações esportivas, discotecas e restaurantes, por exemplo, trens de longa distância, bondinhos e balsas também exigem um passaporte. Ao entrar no país, todos os adultos e crianças com 6 anos ou mais devem preencher uma solicitação online e fornecer prova de vacinação, convalescença ou um teste Covid. Negativo, né? Lógico. Pois é. Então vocês podem ver bem as exigências de todos os países. Nós temos ainda outros países, por exemplo, o Canadá, gente. O que eles exigem? Morgen. No Canadá, atualmente, também exigem bastante, pelo jeito. Mas nós vamos trazer essas notícias. Good morning. Notícias para vocês. Qualquer pessoa que deseja viajar para o Canadá, como turista, deve ser totalmente picado. Além disso, deve ser mostrado um teste PCR. Além disso, mostrado um teste PCR negativo de 72 horas antes do voo ou um resultado positivo de pelo menos 14 dias de voo. Negativo ou resultado positivo de pelo menos... Os visitantes devem se registrar com aplicativo. Resultado positivo, isso não pode ser. Isso não pode ser, gente. Além disso, deve-se mostrar um teste PCR negativo 72 horas antes do voo. Acho que o resto ali, isso não combina, gente. A prova da vacinação também deve ser apresentada para viagem de trem ou barco dentro do Canadá. Dentro do Canadá, inúmeras restrições ainda se aplicam em muitos lugares. O espaçamento e as máscaras são recomendados e em algum lugar se aplicam os requisitos de vacinação, por exemplo, para entrar em restaurantes. Que mundo de cabeça para baixo, gente. Que mundo triste que nós estamos vivendo. Croácia. Os turistas são obrigados a fornecer um certificado comprovando que foram vacinados, recuperados ou testados. Hotéis, restaurantes e cafés recebem hóspedes sem restrições. As distâncias entre as mesas devem ser observadas, logicamente. Nenhuma regra 3G se aplica, exceto para a entrada. Desde 24 de outubro, o país tem sido considerado uma área de alto risco do ponto de vista alemão. Agora começa tudo de novo, né? Vocês já viram que a Grécia vê a Alemanha com praticamente alto risco, a Alemanha vê a Croácia como alta... E assim adiante, gente. Que absurdo que a gente vive aqui nesse momento. Países Baixos. O governo holandês está considerando apertar as medidas. Em princípio, quase todas as restrições foram levantadas. Por exemplo, uma distância mínima de 1,5 metro não se aplica mais e as máscaras só têm que ser usadas no transporte público e nos aeroportos. Entretanto, a regra 3G se aplica ao acesso a bares, restaurantes, cinemas e concertos, bem como a grandes eventos esportivos. As casas públicas, incluindo clubes e discotecas, fecham à meia-noite. Aqueles que não têm prova de vacinação podem ser testados gratuitamente. Agora nós vamos para a Áustria, gente. Ó, de luva aqui, ok, tá difícil de mexer no papel, mas já vou, isso, tudo com um pouco de calma, gente, um pouco de paciência, tudo isso vai dar, né? E agora nós vamos para a Áustria.
E no meio disso nós vamos escutar os sininhos dos caneiros, né? Ao entrar na Áustria, você deve ser testado, recuperado ou vacinado. Na vida cotidiana, as pessoas vacinadas têm mais facilidade. Só precisam usar máscaras FFP2. Né? Eles até, no sentido de levantar as restrições, estavam na frente da Alemanha. E agora voltaram a exigir o uso de máscaras FFP2. Nos supermercados e nos transportes públicos. Exceto em Viena. Tudo isso não dá para entender. Em outros lugares tem que usar, na Viena não precisa. O quê? Tudo isso é um absurdo. Para o turismo de inverno, a partir de 1º de novembro, é necessária uma máscara e uma prova 3G para o uso de teleféricos. Vacinação, recuperação ou teste PCR são obrigatórios para a participação na diversão do après-ski. Então não adianta mais trazer um teste simples, tem que ser o PCR. E o PCR, logicamente, custa um tanto a mais, né? E infelizmente aqui não dizem por quanto tempo ele vale. Suíça também é bem interessante, gente. O desenvolvimento da pandemia, da epidemia é desfavorável, de acordo com o Escritório Federal de Saúde Pública, mas o aperto das medidas corona não estão planejadas por enquanto. As máscaras devem ser usadas em ônibus e trens e dentro de casa em restaurantes, assim como em bares e instalações culturais e recreativas. Os hóspedes devem provar a vacinação, recuperação ou um teste negativo. O certificado da União Europeia é reconhecido. A primeira estação de esqui fora das regiões glaciais já está aberta. Até agora não foram fornecidos certificados para a prática de esqui. Então, ali, pelo jeito, você pode esquiar assim. Aqueles que não estão vacinados ou não se recuperaram devem apresentar um antígeno negativo ou um teste PCR no momento da entrada. Além disso, todos os participantes devem depositar digitalmente seus dados de contato. Quem não o tiver feito e for pego deve pagar uma multa de 100 francos, equivalente a 93 euros. Espanha e Portugal. Claro que não vamos esquecer Espanha e Portugal, né? Nos países de férias, que são muito populares entre os alemães, principalmente, não há 2G. E a regra 3G na Espanha e em Portugal se aplica principalmente apenas à vida noturna, que, de outra forma, é em grande parte livre de restrições. Em bares, clubes e discotecas de muitas regiões, somente aqueles que foram picadas, recuperados ou testados têm permissão de entrar. Para os testes corona, você tem que pagar você mesmo. Tem que pagar os testes, enfim. Na Península Ibérica, quase todas as restrições da corona foram abolidas nesse interim. No entanto, algumas regras ainda precisam ser observadas. Na Espanha, as máscaras ainda são obrigatórias dentro de estabelecimentos e em ônibus e trem. Ao ar livre, somente se uma distância mínima de 1,5 metros não puder ser mantida, também tem que usar. Em Portugal, basta usar a proteção bucal nos transportes públicos, teatros, cinemas e grandes centros comerciais, entre outros lugares. Ao ar livre, a máscara pode ser tirada. Gente. Olha meu braço. Gente. Enquanto isso, uma declaração de viagem digital ainda deve ser preenchida para entrar por via aérea ou marítima. E todos os turistas com mais de 12 anos devem apresentar prova de vacinação ou convalescência. Aqueles que não têm isso são obrigados a apresentar um teste PCR negativo ou teste de antígeno. E agora, no final do vídeo, também já apresentei 20 minutos, né, falando. Mas é isso aí. Talvez uns e outros assistam esse vídeo. Eu ia gostar muito, lógico, né? Para isso eu faço esse trabalho também junto com a minha esposa. Estados Unidos.
após uma extensa proibição de entrada de mais de 1 ano e meio, os viajantes internacionais da Europa e de outras partes do mundo poderão voltar a fazer viagens aos Estados Unidos a partir de 8 de novembro. Os estrangeiros devem ser totalmente vacinados contra o vírus para entrar no país. Então, gente, 8 de novembro, muitos brasileiros também viajam para os Estados Unidos. 8 de novembro é o dia, mas só para pessoas picadas. São aceitas vacinas que tenham uma autorização de comercialização ou aprovação de emergência da US Food and Drug Administration ou da Organização Mundial da Saúde. Isso se aplica atualmente aos preparativos da BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac. Uma combinação de duas vacinas diferentes também é permitida. Quer dizer, como eu sei que muitos também nos países sul-americanos também foram receberam a injeção através da Sinopharm ou Sinovac, vocês também têm possibilidades de viajar para os Estados Unidos. Os viajantes devem provar seu status de vacinação à companhia aérea antes de embarcar em um avião para os Estados Unidos. As exceções se aplicam às crianças, entre outras. Além do certificado de vacinação, um teste corona negativo com máximo de 3 dias de idade deve ser apresentado para entrada. Em certos casos, o teste não deve ter mais de 1 dia de idade. 1 dia de idade, 24 horas, né? Mas também depende do caso, certo, gente? Nos Estados Unidos, a vida pública já voltou há muito tempo com eventos, restaurantes, lojas e hotéis. As máscaras ainda são obrigatórias em muitos lugares. Entretanto, as condições exatas e os requisitos de saúde variam muito de estado para estado. Então, se vocês quiserem viajar para lá, podem, sendo vacinados e querendo passar em vários estados, vocês precisam se informar quais são as restrições que cada estado ainda tem. Certo, gente? Então, para vocês, um ótimo dia, um grande abraço. Até no próximo vídeo. Valeu!